Muito bem, boa noite, senhoras e senhores. É com grande satisfação que damos início ao 5º Encontro Sul-Brasileiro de Engenharia Ambiental e Sanitária, o ESBEA 2025. Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas. Este é um evento que celebra o conhecimento, a técnica e o compromisso com o futuro do nosso planeta. Um espaço de diálogo e integração entre profissionais, pesquisadores e instituições que atuam diretamente na construção de soluções sustentáveis para os desafios ambientais do nosso tempo. Eu sou Andréa Davi e tenho a honra de ser a mestre de cerimônias de vocês nesta noite. Promovido pela Associação Paranaense dos Engenheiros Ambientais, em parceria com o Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, o ESBEA 2025 traz para Curitiba uma programação intensa, atual e inspiradora. Convido neste momento as autoridades que irão compor a mesa de abertura. Em primeiro lugar, Tatiana Pinheiro, presidente da Federação Nacional das Associações de Engenharia Ambiental e Sanitária. O engenheiro Rafael Pussoli, representando o CREA Paraná, o Conselho de Engenharia e Agronomia do Paraná. Rafael, pode ser que ele chegue e nós o chamaremos na sequência. O Renato se encontra? Muito bem. Renato Roland Correia da Silva, representando o CONFEA, Conselho Federal de Engenharia e Agronomia. Seja bem-vindo, Renato. Convido também Edson Luiz Dallavecchia, representando a Mútua, Caixa de Assistência dos Profissionais do CREA Regional e Nacional. Clésio Leonel Roça, gerente da Regional Caçador do Instituto de Meio Ambiente de Santa Catarina. A professora Joyce Kuritza, nesta noite representando a reitoria da Universidade Federal do Paraná. E também Luiz Guilherme Grem Vieira, presidente da Associação Paranaense dos Engenheiros Ambientais e coordenador do ESBEA 2025. Roça, a gente promete que não vai deixar os paranaenses, não vão deixar os nossos vizinhos, Santa Catarina, seremos bons anfitriões. Tem 5 horas sentado. Ah, então tá. É mais confortável. Muito bem, e damos início agora aos pronunciamentos oficiais e convido respeitosamente as autoridades a fazerem uso da palavra, começando pelo engenheiro Luiz Guilherme Grem Vieira, presidente da Associação Paranaense dos Engenheiros Ambientais, a APEAM. Por favor. Boa noite a todos e a todas. É com imensa satisfação que a Associação Paranaense dos Engenheiros Ambientais, a APEAM, abre as portas para o 5º Encontro Sul-Brasileiro de Engenharia Ambiental e Sanitária.
Esse evento já se tornou um marco em nossa agenda, fruto de um trabalho colaborativo e de crença na força da união para o avanço da nossa profissão. A APEAN é uma entidade que tem por objetivo a valorização da profissão da engenharia ambiental e engenharia ambiental e sanitária. Buscamos estar à frente das discussões relevantes dos temas relacionados à nossa categoria, contribuindo tecnicamente com o desenvolvimento do Estado do Paraná. Esse encontro é mais uma prova do nosso compromisso em promover o debate qualificado e a troca de conhecimentos que impulsionam nossa área. Gostaríamos de expressar a nossa profunda gratidão aos patrocinadores, Confea e Mútua Paraná, cujo apoio financeiro torna a realização desse encontro possível. Nosso muito obrigado também à Federal, Universidade Federal, à FENEAS, que está aqui representada, ao IMA, que mandou nosso representante, Clésio, e ao Confea, que eu já mencionei, mas que enviou o Renato, presidente da Associação dos Engenheiros Ambientais de São Paulo, e que tornaram esse encontro possível e essa parceria fundamental para enriquecer o debate e a troca de experiência que teremos nesses próximos dias. Que o encontro seja um espaço fértil para a construção de novas ideias, o aprimoramento do conhecimento e fortalecimento de redes de contato entre os profissionais de engenharia ambiental e sanitária. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso 5º Encontro Sul-Brasileiro de Engenharia Ambiental e Sanitária. Obrigada, Luiz. E agora ouviremos a Tatiana Pinheiro, que é presidente da Federação Nacional das Associações de Engenharia Ambiental e Sanitária. Por favor. Boa noite a todos e a todas. Quero agradecer, primeiramente, o convite da APEAN para estar aqui nesse momento. É a segunda vez que eu venho ao Paraná para um evento. O primeiro evento que nós fizemos aqui em 2020, que foi o SBEA, o Simpósio Brasileiro, naquela época, que hoje se chama CONES. Nós realizamos aquele evento com muita chuva em novembro, e o Paraná, eu costumo dizer que só me recebe com frio. Sempre passo frio nesse estado, e em Curitiba, principalmente. E aí eu tenho a sorte de dizer que o Paraná me recebe com frio, mas os curitibanos, os paranaenses, me recebem com muito calor humano, e isso é muito bacana. Isso é uma relação que a engenharia ambiental e sanitária constrói em todos os estados no Brasil, porque nós somos uma categoria nova, comparando com outras categorias, e não sei se essa juventude nos dá união ou se é uma característica nossa. Então, por todo o Brasil, hoje a federação tem 40 associações filiadas. Só 2 estados no Brasil não possuem associação e estão no norte, mas daqui a pouco a gente quer garantir que esses 2 estados tenham uma associação. E por onde a gente passa, por onde a engenharia ambiental e sanitária passa, a FENEA está, tem esse calor humano que é gratificante. E aí, no SBEA, eu escrevi um discurso, eu estava nervosa, nossa senhora, escrevi o discurso, vou ler, porque eu não vou conseguir abrir, foi muita emoção para construir aquele evento, e dessa vez eu fiz a mesma coisa, e o discurso foi por água abaixo aqui também, porque, enfim. Mas eu queria, primeiro, agradecer a universidade também, acho que é bacana. Eu digo que não tem associativismo, não tem profissional, não tem nada sem a ciência, sem a universidade, a porta de entrada para que a gente construa um profissional de qualidade. Então, sempre que a gente volta à universidade, a gente se sente muito acolhido, e ter a universidade envolvida com o profissional tem muitos resultados para o estudante e para a gente que também está no mercado já. Então, muito obrigada, professora, por sua contribuição, pela contribuição da universidade, por ceder o espaço, enfim. E quero agradecer também à Mútua que sempre nos apoia nos eventos, ao COFE, que sempre está nos apoiando também, com o edital de patrocínio, com tudo. Quero também falar de um momento importante que a gente está passando no Brasil, na transição de uma política de licenciamento ambiental, e aí eu acho que esse é o momento que a gente precisa mesmo fazer eventos, sentar, discutir, entender tecnicamente o que está acontecendo,
com muito respeito e com muito posicionamento técnico sobre as leis do licenciamento, e aí eu acho que esse é o momento, enquanto engenheiro ambiental e sanitarista, de fazer essa discussão, super importante. Por fim, quero falar um pouco sobre o associativismo. A gente está aqui, num momento, promovendo um momento de network, que é o que mais importa. Ontem eu conversava com o Luiz, ele dando alguns exemplos da APEAM, de relações, assim, e é isso que nos move, Luiz, porque a gente traz o profissional, a gente envolve esse profissional, e, para além do envolvimento do profissional, a gente cria uma rede. Essa rede, ela ultrapassa todas as relações que a gente possa imaginar, tanto profissional como pessoal, e faz com que tanto a associação como a nossa vida se transforme. Então, eu espero que a gente faça desse momento aqui, desse evento, um evento de network, um evento de muito conhecimento científico e muitas trocas. Um bom evento para todo mundo. E é isso. Uma boa noite para todos. Agora ouviremos Renato Roland Corrêa da Silva, representando o Conselho Federal de Engenharia e Agronomia. Por favor, Renato. Boa noite a todos. Nesse ato, eu estou representando o presidente Vinícius Marquesi. Ele tinha um outro compromisso e não poderia estar aqui, e solicitou que eu viesse a representá-lo. Eu também sou engenheiro ambiental, fundei em 2014 a Associação dos Engenheiros Ambientais do Estado de São Paulo, a AEASP. Recentemente, agora, voltei a ser presidente dessa associação, e é uma luta muito grande ser engenheiro ambiental no Brasil, né? É uma formação, a gente sempre falou nova, mas é uma formação que ainda está galgando espaço nas universidades, nas empresas, mostrando o que faz, e abrir esse espaço não é fácil. Então, parabéns para vocês que estão organizando esse evento. É um imenso prazer estar aqui com vocês. Obrigado. Neste momento, eu passo a palavra ao senhor Edson Luiz Dalla Vecchia, representando a Caixa de Assistência dos Profissionais do CREA, mútua, regional e nacional. Por favor. Obrigado. Boa noite a todos. Primeiramente, agradecer o convite, né, que a gente recebeu, e dizer também que ontem, através do gabinete do nosso diretor-presidente lá em Brasília, o engenheiro civil paranaense Joel Krieger, foi presidente do CONFEA, inclusive, né, solicitou, me pediu para que eu viesse, então, representá-lo, já que ele recebeu também o convite, e por um conflito de agendas ele não poderia se deslocar até aqui. Então, hoje estou falando em meu nome, como diretor-geral da Mútua da Regional Paraná, e em nome do nosso diretor-presidente nacional, o engenheiro Joel Krieger. Queria dizer que é uma satisfação muito grande para a Mútua participar desse tipo de evento. A gente está lá exatamente para isso, para ajudar, para alavancar não só o profissional autônomo após a sua formação e registro no CREA, mas muito mais também prestigiar e ajudar nesse tipo de evento das entidades de classe. Nós temos dentro da Mútua, e para quem não sabe ainda ou não lembra o que é a Mútua, ela é uma caixa de assistência aos profissionais registrados no CREA. Nós temos lá 18 tipos de benefício à disposição dos nossos associados, e tanto quanto atendemos ao profissional autônomo, liberal, assim como as entidades de classe, através de um programa que nós temos lá dentro, que se chama Divulga Mútua. Quando o Luiz, então, deu entrada nesse processo, a gente, de pronto, atendeu, porque entende que é um assunto de interesse, né, não só paranaense, como nacional, e reforçamos, inclusive, e eu fiz questão de participar dessa abertura, e amanhã, eventualmente, a gente pode até fazer uma apresentação aí entre uma e outra mesa redonda,
para trazer mais informações ou passar algumas lâminas, uns slides, para que quem ainda não está familiarizado com a mútua possa, então, tomar conhecimento e ver do seu interesse em vir ser nossos associados. Eu tenho dito sempre que não tem nada de ruim você ser associado da mútua, até porque você vai pagar uma anuidade, a primeira delas R$ 84,00, que a gente gasta aí num final de semana, numa pizza ou numa cervejinha que a gente vai tomar. Obrigado, professora. E aí o segundo ano em diante custa R$ 210,00 a anuidade, mas você tem lá, como eu disse, 18 tipos de benefício que a gente pode, então, custear para você, por exemplo, um benefício de comprar um carro, fazer a reforma da tua casa, equipar o teu escritório, comprar um equipamento, um drone, um computador novo, o que vocês pretenderem ou precisarem, principalmente no início de carreira. Quero aqui desejar o maior sucesso a esse evento, dizer que é uma satisfação muito grande, tanto para a mútua regional quanto para a mútua nacional, estar aqui participando, aportando, inclusive, um determinado valor pecuniário para que pudesse, então, esse evento estar sendo realizado. Fico à disposição de todos, quero que, o mais breve possível, quem ainda não é sócio da mútua, que venha conversar comigo, conosco, ou entre no site e terá todas as informações. Muito obrigado, amanhã estarei ainda aqui presente, exatamente para trazer mais informações. Um grande abraço, muito obrigado, Luiz, pelo convite, e estaremos aqui à disposição de todos. Clésio Roça, do Instituto de Meio Ambiente de Santa Catarina, por favor, a sua mensagem. Obrigado. Inicialmente, Luiz, muito agradecido pelo convite, primeira oportunidade que eu tenho de estar falando num evento de tamanha importância, Então, estou aqui, eu trabalho como coordenador regional do IMA, um município de Caçador, que atende 20 municípios. E sou efetivo já há 15 anos, Minha formação, sou engenheiro sanitarista ambiental. Então, de um certo modo, também estou aqui representando a doutora Sheila, presidente do órgão, e está trazendo a nossa contribuição no sentido de compartilhar vivências, conhecimentos, e, como já dito pela mesa, a área da engenharia ambiental, a área ambiental em si, hoje, não é de hoje, mas sempre foi conflituosa, mas cada vez mais, e o órgão ambiental acaba ficando numa das pontas do conflito. O interesse econômico de um lado, o interesse socioambiental do outro, e o órgão ambiental tem que fazer a gestão desses conflitos de modo técnico, e observando sempre a legislação vigente. Então, seu Edson, também gostaria de agradecer a mútua, através do seu Luiz, pelo patrocínio, e tenho a dizer que a mútua é muito importante na nossa vida profissional. Sou mutualista há muitos anos já, e de fato é uma entidade que traz um auxílio muito grande, facilidade de buscar recursos. Então, quem não a oportunidade está aí, é muito boa. Então, desejo a todos os que estão aqui, os que virão amanhã, um excelente evento, e que os demais da mesa e os colegas possam sair daqui no sábado com um grande aprendizado. Obrigado. Para sua mensagem, a professora Joyce Kuritsa, professora da Universidade Federal do Paraná. Boa noite a todos. Quero primeiro parabenizar a organização do evento. Está bonito, né, gente? Estou achando tão chique. Os eventos da universidade nunca são tão chiques assim. Estou meio impressionada com tela. Estou achando bem chique. Brinquei que o professor Marcos Sunier, reitor da universidade, hoje vai ser representado por mim. Ele nem sabe quem eu sou, mas eu estou aqui falando em nome dele. Eu fico bem feliz de poder, por meio da universidade, no contato com a PEAN, enfim, organizar de uma forma que a gente possa usar o espaço. Eu acho que a universidade precisa prestar esse papel. O curso de Engenharia Ambiental da Universidade Federal do Paraná é um dos mais antigos do Brasil e é importante que ele esteja envolvido.
nesses eventos, né, num evento como esse. Já vou fazer a defesa dos meus alunos. Eu divulguei, tá, gente? Mas eles estão em semana de provas. Eu espero que amanhã tenha um aluno meu ali. Ó, que bom. Espero que amanhã tenha mais alunos. Desejo um excelente evento para todos. Amanhã vai ter muita coisa de altíssimo nível, no sábado também. Falei para os alunos que é um evento gratuito, mas que a gente sabe que não existem eventos gratuitos, né? Então, existe um patrocínio e é importante que a gente, enquanto profissional e eles, estudantes, reconheçam, participem para realmente valorizar, porque é de graça, mas não é de graça, né? Está custando dinheiro. E para valer a pena, as pessoas também têm que aderir, têm que estar aqui para que seja um bom evento. Então, eu desejo de verdade que seja ótimo, que o espaço da Universidade Federal do Paraná está sempre de portas abertas e eu também, estando aqui, estou sempre à disposição se alguém tiver alguma necessidade que a universidade possa abrir as portas, podem contar comigo. Obrigada, boa noite. Muito bem, eu agradeço imensamente ao Roça, ao Dalla Vecchia, a Joyce, professora Joyce, ao Luiz, ao Renato, a Tatiana. Por favor, podem voltar aos seus lugares. Temos uns convidados especiais que vão chegar agora, Luiz. Como você que é coordenador do evento, eu vou pedir para você ficar para receber esses convidados especiais. Pode ser? Então tá. Quem está chegando? Sejam muito bem-vindos, família Folha. Há muitos anos ensinando gerações de curitibanos sobre separação de lixo, sobre questões ambientais, proteção dos rios. Oi. Nós temos aqui, deixa eu ver, porque eu tenho uma colinha aqui para falar os nomes. Temos o seu Folha, aqui, a Dona Fofô, Fofes, Fifo, Flora, Fefo e o Folheco. Toda a família tem um pet, né? E a família Folha não poderia ficar de fora. Muito bem. Que bom, linda a participação de vocês, viu? Família, vamos descer um pouquinho. O orgulho de ser consciente sempre esteve presente em Curitiba. E o trabalho deles, com certeza, nas escolas, nas comunidades em que eles participam, é um trabalho de conscientização. Luiz, você é melhor do que eu, pode falar, né? Eu vou complementar aqui, porque para quem é daqui de Curitiba, eu acho que é simbólico, né, essa presença. Para quem não é daqui também, vou explicar um pouquinho. A família Folha, ela fez parte da nossa infância, né? Eu lembro de quando eu estava no jardim de infância, e a família Folha foi até o meu colégio para falar sobre a importância da separação do lixo, né? Falando a frase e a música, né? Eu não vou cantar aqui a música, mas é a música do lixo que não é lixo, né? Então todo mundo sabe, todo mundo decorou aquela musiquinha, e acho que provavelmente deve ter sido, na época, talvez eu não tenha me atentado muito bem, mas talvez tenha sido um incentivo a mais. Foi uma chavinha para decidir fazer o curso, né, de Engenharia Ambiental. E agora é uma honra muito grande ter vocês aqui para dar um pouco de alegria e quebrar um pouco do clima formal, né, do nosso evento. Então, eu agradeço muito. Mande um abraço para a Marilza, nossa secretária municipal de Meio Ambiente. Infelizmente, não pôde estar aqui na abertura, mas que continua aí desenvolvendo esse trabalho que é fundamental, né, de conscientização, e para que a gente mantenha a cidade cada vez mais limpa e ecológica. É verdade, Obrigado. A atuação de vocês é importantíssima, é indispensável. Seu Folha, Dona Fofô, Fofes, Fifo, Flora, Fefo e o Folheco, muito obrigada
Até uma próxima oportunidade. Muito bem, agora vamos convidar, eu vou até... Você está na informalidade, né? Estamos aqui entre amigos, não é mesmo, Luiz? Que é você convidar o nosso palestrante, nosso convidado especial? Tem mais um recado? Vamos lá, então. É que o ponto aqui não está funcionando. Vamos lá. Apesar da informalidade, pessoal, a gente precisa cumprir um rito aqui, que a gente acabou aproveitando a oportunidade de ter associados e pessoas participantes da associação, para a gente fazer uma aprovação de uma ata da Assembleia Extraordinária da Associação Paranense dos Engenheiros Ambientais. Prometo que vai ser extremamente breve. Eu pedi para o pessoal lá colocar 5 minutos aqui no relógio para cronometrar, mas muito rápido, só para a gente ter essa formalidade. Depois, quem for associado, eu peço que assine a lista de presença, para depois a gente seguir com os trâmites legais da nossa Assembleia. Pode ir passando, não sei se tem o passador aqui. Tem? Nós temos uma pauta bem curta, que são 4 assuntos, e o 4º assunto, pessoal, é um assunto bem interessante, que é a aprovação da nova logomarca da APAN, Associação Paranense dos Engenheiros Ambientais. Depois de um longo trabalho que a gente teve, a gente chegou ao fim e aprovou, né, a nova identidade visual, que acho que é um marco para a entidade que esse ano faz 18 anos. Então, vou passar um pouco essa parte chata antes, e daí logo a gente chega no 4º item de pauta. O primeiro item era a inclusão de uma cláusula no estatuto da associação. Não vou ler todas as alterações que serão feitas, mas basicamente o pessoal aí que participa aí do CREA, inspetores e mutualistas, sabem que a gente tem que cumprir com alguns requisitos formais para a prestação de contas e tudo mais. Então, é a inclusão de uma cláusula que traz sobre os princípios fundamentais da contabilidade. Tá? Bem simples. Segundo item de pauta, nós fizemos uma consulta pública para renovação, né, para atualização da nossa tabela de honorários, que é importantíssimo, principalmente para aqueles recém-formados que estão ingressando no mercado de trabalho, tem muita dificuldade em precificar os seus serviços. Então, houve uma consulta que a gente teve 79 contribuições ao longo de todo o Estado. Foi definida ali a revisão da hora técnica para R$ 290 por hora, e demais serviços ali foram reajustados de acordo com os índices de inflação dos últimos anos. Nossa última tabela estava datada de 2023, então a gente precisava fazer essa atualização. Lembrando que essa tabela ela vai ser aprovada por todas as entidades regionais aqui do estado do Paraná. Então, uma contribuição bem interessante. Terceiro item é a modificação da nossa diretoria, e aqui eu já aproveito para agradecer, né, em nome da associação, né, a todos aqueles que contribuem diariamente, às vezes 5 minutos, 10 minutos de dedicação diária, e que fazem a gente chegar aqui e ter essa organização, ter esse evento, principalmente, né, ter o reconhecimento da sociedade da APAN como uma das entidades aí de relevância para a área ambiental aqui no Estado. Então, nós atualmente temos essa composição que está do lado esquerdo, eu como presidente, Mariana Drusques como vice-presidente, que infelizmente, né, ou felizmente, também por motivos pessoais, ela teve que se mudar para o estado de São Paulo, está lá em Campinas. Então, um reforço grande aí para o pessoal de São Paulo, lá, Renato. E ela está deixando a associação, depois de quase um ano aí que a gente ficou tentando manter ela aqui, trazer ela de volta para Curitiba, não deu certo e agora ela está saindo. O André, que está hoje, né, como primeiro secretário, a Annelise como segunda secretária, a Luísa Scarpim como primeiro tesoureiro e o Rafael como segundo tesoureiro. E agora a nova composição, teremos a entrada da segunda secretária Mirelle, que foi estagiária da APAN, assim como o André foi estagiário da APAN, e agora estão aqui compondo a diretoria da Associação Paranense de Engenheiros Ambientais. Agradeço muito pela parceria, pela compreensão. Às vezes tem momentos difíceis aí no dia a dia, mas todos se dedicam, né, da forma como conseguem, e a gente consegue chegar a esse nível de organização que nós temos hoje.
Antes de entrar na nova logo, pessoal, só para a gente criar um pouco de expectativa, eu gostaria de agradecer também a Ororo, a empresa que o André trabalhou por um bom tempo, e eles estão contribuindo aqui com o evento, fazendo uma coleta de dados para a gente elaborar um inventário de gases de efeito estufa, posteriormente ao evento. A ideia é que todos preencham o link, a gente está aqui com o QR Code, e lá na frente, na entrada do evento, a gente está disponibilizando esse link também. Ao longo do evento, como um todo, a gente vai passando esse link, e a gente pede que vocês entrem, respondam algumas perguntas, coisa rápida, né, André? Quanto tempo? 30 minutos respondendo perguntas? 1 minutinho, pessoal, só para responder pequenas perguntas, e depois a gente vai fazer um exercício, inclusive é parte de um curso que a gente vai promover no mês que vem, que é o curso de elaboração de inventários de gases de efeito estufa. A gente pretende utilizar os dados do evento para utilizar de uma forma prática para a organização desse inventário. Então, passando, pessoal, toda essa parte inicial, gostaria de apresentar para vocês a nova identidade visual, a nova logomarca da APEAN. Pessoal lá de trás, se puder passar o nosso vídeo, eu agradeço. Muito bom, pessoal. Espero que tenham gostado. Teve gente aqui que votou nessa logo e que está feliz, bem feliz agora. Foi uma disputa longa, né, que a gente teve, mas acho que foi um trabalho interessante para a gente entender o que é a APEAN, o que a gente representa, e essa logomarca traz um pouco desse significado. Somos jovens, temos um senso de união, temos objetivos em comum, e acredito que essa logo vai representar muito bem esses nossos objetivos para os próximos anos. A APEAN agradece sua participação e agora a gente faz a transição, né, com o primeiro material aí da nossa entidade com a logo nova. Muito obrigado. Agradecer a você, parabéns, porque realmente a nova identidade ficou muito bonita. Agradecer ao Luiz Guilherme Grem Vieira. E agora sim, vou convidar ao palco o engenheiro ambiental Tiago Edviges para abrir a programação técnica do SBEA com a palestra magna O papel do engenheiro ambiental e sanitarista no contexto da transição energética e da bioeconomia circular. Tiago Edviges é o doutor em saneamento ambiental pela UniOeste, com pós-doutorado pela Griffith University, na Austrália, e pela Universidade Federal do Paraná. Por gentileza, recebam com uma salva de palmas. Bom, boa noite a todos. Queria agradecer, em primeiro lugar, o convite pela APEAN, em participar desse evento. Para mim é um motivo de muito orgulho. Vou falar rapidinho, porque meu tempo já está contando, parece. Para mim é um motivo de muito orgulho poder participar. Eu sou de Curitiba em termos de formação. Eu comecei o meu curso de engenharia ambiental em 2004, quando a gente diz que tudo era meio mato, né? Então, eu lembro o pessoal comentando aqui do início, da logo,
nós tínhamos uma bolsa do curso, que aqui se chamava Mala, né, em Curitiba, uma bolsa azul escrito engenheiro ambiental grande, assim. Ia de ônibus, pegava lá 2 ônibus para ir para a universidade. E as pessoas perguntavam, né, que legal, você está fazendo engenharia ambiental, né? Era um curso novo na época. A engenharia ambiental faz o quê? E a minha resposta era, eu também não sei. Eu vou descobrir o que faz engenharia ambiental ao longo do curso. Nós não tínhamos livros, professores, né, vagas em cargos públicos para os engenheiros ambientais. Então, 20 anos depois, é bonito ver como as associações se organizaram. Hoje todo mundo sabe, não pelo amor, mas talvez mais pela dor, né, qual é a importância do engenheiro ambiental na sociedade. A gente está vendo desastres climáticos acontecendo por todos os lados, fruto das atividades antrópicas sem controle, né, em muitos dos países, e é muito efetiva a nossa atuação, e eu acho que cada vez mais. Então, o que eu via lá no início, que a engenharia ambiental era a profissão do futuro, eu acho que agora, de fato, ela se consolida, né, como a profissão do futuro, e que talvez uma das únicas, e eu vou puxar muito a sardinha para o meu lado, obviamente, para o nosso lado, uma das únicas formações capazes de promover, né, soluções sustentáveis com base naquilo que foi falado aqui da logo, né, pensando em questões ambientais, em questões econômicas. Então, eu acho que essa cara da engenharia ambiental, e agora engenharia ambiental e sanitária, tem ficado cada vez mais conhecida. Gostei muito da logo, parabéns pela iniciativa. Não se reinventa a roda, né, mas parece uma reinvenção da roda ali, com o símbolo da economia circular, né? Então, acho que representa bem essa resistência, essa força do que é a APEAN. Pessoal, o título da palestra, o papel do engenheiro ambiental e sanitarista no contexto da transição energética e da bioeconomia circular. Deixa eu passar para esse lado aqui, que é mais fácil. Prometo ser breve, não é uma palestra que vai demorar muito. A ideia é a gente poder falar um pouco sobre como é que nós, engenheiros ambientais, podemos atuar nesse cenário que está ficando cada vez mais complexo, né, em termos de demanda energética, em termos de emissões atmosféricas. Então, a ideia é que a gente possa falar um pouquinho sobre isso. Começando pelo panorama da geração de energia no Brasil, como é que a gente se comporta em termos de demanda de energia, não só energia elétrica, mas térmica, veicular. Nós tivemos aí uma oferta de 313,9 milhões de toneladas equivalente de petróleo em 2023. Crescemos a nossa oferta interna de energia em 5%. Esses são dados da empresa da EPE, né, empresa de pesquisa energética, do último Balanço Nacional de Energia. E a gente tem alguns destaques. A energia hidráulica, né, conhecida de todos, com um crescimento e cada vez mais expressivo da geração eólica e solar. Tá? E a gente tem uma boa notícia, né? Tivemos uma redução, ainda que singela, das usinas termoelétricas no Brasil. Então, todo mundo sabe quando nós temos aí algumas limitações hídricas, as usinas termoelétricas são ligadas, são acionadas, e aí a gente tem um impacto ambiental bastante expressivo por essa geração. Mas quando a gente fala de Brasil em relação ao mundo, veja, nós temos quase 50% da nossa matriz energética a partir de fontes renováveis. O mundo tem apenas 14,7%, e a OCDE, o grupo dos países desenvolvidos, né, tem apenas 13%. Então, isso mostra uma característica muito positiva do Brasil em relação à nossa renovabilidade, à competitividade dos nossos produtos. Quando a gente fala de energia elétrica, então estou desconsiderando, né, a energia para calor, para combustíveis, o cenário melhora ainda mais. Então, a gente passa de 50% para 93%, né, 90%, 93% de renovabilidade, isso bastante devido ainda às nossas hidrelétricas, né? E o mundo tem apenas 30%, 29% aí de renovabilidade nas matrizes elétricas, e a OCDE é um pouquinho mais ali, 32%, mas estão muito distantes, né, da nossa realidade. Isso impacta diretamente no bolso, não só em questões ambientais. Quando a gente passa da bandeira verde para a amarela, nós temos aí R$ 1,80 a cada 100 kW. Para a bandeira vermelha, patamar 1, nós temos R$ 4,6. E para patamar 2, R$ 7,90 a cada 100 kW. Parece pouco, mas
Um habitante aí vai demandar mais ou menos 100, 150, 200 kW. Então, quando a gente fala de uma família, quando a gente fala do processo produtivo de uma cidade, isso quer dizer que o produto vai ficar mais caro. Então, a energia está muito relacionada àquilo que a gente também gasta e paga, né, para as nossas atividades. Quando a gente fala de posição do Brasil em relação aos outros países em termos de geração, veja, entre os 10 países que mais geram energia renovável, o Brasil ocupa a 3ª posição. Então, nós temos aí, é claro que vocês podem ver que os grandes países, né, evidentemente, geram mais energia porque tem uma população muito maior. Mas estamos aí em 3º lugar nesse ranking, e quando a gente passa para bioenergia, e aí é que a gente consegue se inserir de forma bastante eficaz, o Brasil sai da 3ª e vai para a 2ª posição. Então, somos o 2º país no mundo que mais gera energia a partir de fontes biológicas. Dentro desse contexto, começou a aparecer o conceito de bioeletricidade, que é a energia elétrica sendo gerada a partir de fontes renováveis, principalmente de resíduos orgânicos, que tem muito a ver agora com a nova logo da APEAN, em termos de sustentabilidade, em termos de circularidade. A gente passou dessa geração onde a gente tinha que se preocupar apenas com o gasto que vai ser necessário para poder dispor os resíduos das atividades industriais, comerciais, enfim. Então, hoje a gente já pensa em como é que a gente reintroduz esse material na cadeia de valor, e isso é economia circular. Toda vez que a gente desenvolve uma atividade ou aplica uma estratégia e permite que esse produto continue na cadeia de valor, a gente está promovendo a economia circular. E é possível ver a partir desse gráfico que essa é uma tendência crescente, né? A bioeletricidade já representa aí cerca de 8% de tudo que a gente gera no país. Como a gente pode ver no gráfico da direita, principalmente bagaço de cana, o Brasil é um dos principais produtores de cana-de-açúcar, né? Um dos principais exportadores de etanol e açúcar, então esse bagaço hoje ele é aproveitado para a geração de energia. O licor preto ou licor negro, que é o efluente gerado, o material gerado a partir das indústrias de papel e celulose, que no Brasil também é aproveitado e queimado, né, para fonte de energia. E a gente começa a ver aqui algumas fontes um pouco mais eficientes, digamos assim, que é o biogás e a biomassa, já aparecendo ali no finalzinho do gráfico. Então, o biogás aí com valor ainda pequenininho, mas está crescendo cada vez mais, é um pouco do que eu vou falar aqui. O que significa a gente optar por fontes renováveis de energia em detrimento às fontes fósseis, né? Vejam só, o Brasil gerou em 2023 428 milhões de toneladas de CO2 equivalente. Isso relacionado só à questão energética. Cada brasileiro gerou, em média, 2 toneladas de CO2 equivalente. 2 toneladas de CO2 equivalente. Então, o que isso quer dizer? Cada tonelada de CO2 que a gente emite, nós temos um índice, né, o potencial de aquecimento global, e todos os outros gases são transformados em tonelada de CO2 equivalente para a gente poder estimar e calcular esse impacto. Quando a gente emite metano, cada tonelada de metano vai poluir ou tem um potencial de aquecimento global 21 vezes superior ao CO2. Quando a gente fala do óxido nitroso, 296 vezes superior ao CO2. Então, quando a gente consegue aproveitar esses gases, deixar de emitir esses gases, o que a gente está fazendo é reduzir em 296 ou 21, 24 vezes esse potencial de aquecimento global. Cada brasileiro, lá em 2000, emitia 1,65 toneladas de CO2 equivalente, e a gente consegue ver pelo gráfico que esse valor só cresce. Então, saímos de 1,65, 1,68, 1,93, 1,97 em 2023, tem uma estimativa de que a gente vai chegar em 2,3. Então, cada habitante, nas suas atividades, no consumo de energia, emite cada vez mais CO2 equivalente, né, todos os outros gases embutidos. Qual é o impacto direto disso? A gente começa a ver e começa, pior do que isso, né, se acostumar com os eventos climáticos extremos que o Brasil tem sofrido e que antigamente a gente só via isso em outros países. Isso era coisa de Estados Unidos, de Japão, né? E isso tem ficado cada vez mais evidente aqui. Eu venho do interior, eu sou professor da UTFPR, estou aqui na UFPR fazendo um pós-doutorado, mas venho de Foz do Iguaçu. Então, lá eu acho que a gente sente o aquecimento global um pouco antes, né? As temperaturas lá
chegam a 45 graus no verão. E a gente tem visto recordes, né, de temperatura 45, 49 graus. Então, a gente está quase que se adaptando a esse novo cenário, né? Resultado disso, a gente tem, todo mundo acompanhou, né, eventos extremos, chuvas no Rio Grande do Sul, seca na Amazônia, por outro lado, as ondas de calor na região central, né, do Brasil, e os desastres naturais aí, eles impactam não só as pessoas que vivem nessas áreas, mas impactam a produção de alimentos, a produção de outros produtos comercializáveis. Isso impacta de forma direta o país inteiro, né? Então, toda vez que a gente escolhe como é que a gente vai produzir energia, a gente está optando mais ou menos por esses impactos ambientais. E como é que está o Brasil em relação ao mundo, né? Eu disse ali que a gente, eu não, né? A empresa de pesquisa energética, que nós geramos 2,1 toneladas de CO2 equivalente aqui no Brasil, para a produção e consumo de energia. Vejam quanto gera a Europa, 5,6. China, 7,5. E os Estados Unidos, 13,8. Quer dizer que cada habitante nos Estados Unidos, em relação ao consumo energético, gera 13,8 toneladas de CO2 equivalente. Então, se a gente continuar com esse modelo de economia linear, extraímos matéria-prima, produzimos, transportamos, consumimos e dispondo, né, a gente vai chegar em um valor cada vez mais próximo desses países desenvolvidos. E aqui está o grande entrave, né? Quem vai pagar a conta? Os países desenvolvidos, lá na década de 80, 70, 80, ou os países que estão em desenvolvimento hoje, como a China, né? Que não entra nessa conta, mas tem uma emissão bastante significativa. Então, a ideia é que a gente possa aproveitar os nossos resíduos, aproveitar aquilo que é gerado a partir dos nossos processos produtivos e reintroduzir esse material na cadeia de valor. Esse é um estudo da FAO, tá, de 2009, como alimentar o mundo em 2050. Esse estudo diz que a gente vai chegar em 9,1 bilhões de habitantes em 2050, 17% de aumento. A urbanização vai passar de 55 para 70, ou seja, mais pessoas e mais pessoas morando nos centros urbanos. E a produção de alimentos vai ter que aumentar em 70% para que a gente dê conta desse novo cenário. Então, a gente começa a se perguntar, né, estamos e como estamos nos preparando para esse novo cenário? Então, de novo, aqui é o papel também direto da engenharia ambiental. Planejamento urbano, crescimento populacional, energia, mobilidade, saneamento, né? Como é que a gente está se preparando para esse novo cenário que vai acontecer? Quando a gente fala de geração de resíduos no Brasil, 86% dos resíduos sólidos urbanos são aterrados. Esse é um valor muito grande, né? A gente começa a ter uma ideia aqui do quanto a gente desperdiça de insumos, de materiais. Para vocês terem ideia, a Alemanha aterra 1% dos seus resíduos. Eles aproveitam 99% dos resíduos sólidos urbanos como reciclável, como fonte de geração de energia. E aqui a gente manda 86% para áreas que vão demandar recursos e vão impactar diretamente as regiões ali em volta, né? E aí, pior do que isso, né? 58% vão para aterros sanitários, mas 42% ainda vão para lixões. Então, a gente tem um cenário brasileiro que vai demandar ação direta da engenharia ambiental para que a gente consiga transformar esse cenário para que todos os resíduos possam chegar até os aterros sanitários. E a expectativa é que quando a gente tiver 100% desse material, 90% desse material indo para aterro sanitário, a gente vai descobrir que operar aterro sanitário é muito caro. Talvez não seja a tecnologia mais eficiente. E aí é onde começam a surgir essas tecnologias hoje. As prefeituras, elas já optam por tecnologias mais eficientes, mais sustentáveis. Então, cada tonelada de resíduo que ela evita que entre no aterro sanitário é um benefício econômico e ambiental para essa cidade, né? Não só os resíduos urbanos, o Brasil gera uma quantidade expressiva de resíduos agrícolas e agroindustriais. Somos uma potência, a gente alimenta uma boa parte do mundo, né? 27% do nosso PIB vem do agro. Então, a gente também tem aqui uma fonte, uma oportunidade, né, de transformação direta nesse contexto. Quando a gente vê, então, como é que estamos, né? Veja, em 2010, aprovamos a Política Nacional de Resíduos Sólidos, com uma expectativa de que em 10 anos a gente encerraria os lixões. De novo, a Europa chegou a 1% de aterramento, com 99% de eficiência, em 20 anos. Né? O Brasil teve uma
não sei, fez algum planejamento ali que em 10 anos, né, bastante difícil de conseguir chegar, de que 10 anos a gente encerraria todos os nossos lixões. Fato é que isso não aconteceu, tem melhorado cada vez mais, mas está longe de chegar a uma realidade prevista pela lei. Esse prazo foi prorrogado depois para 2024, agosto de 2024, que também se encerrou. Né, a gente tem ainda no Brasil cerca de 3 mil lixões operando. Então, vejam, tudo isso é oportunidade para que a engenharia ambiental atue de forma direta para poder mudar essa realidade. E hoje nós temos metas, né? Então, o Brasil não está perdido, aí, solto na escala de planejamento, sem pensar o que vai fazer. Uma coisa é a gente chegar na meta, né? Então, uma coisa é a realidade que a gente tem, outra coisa é conseguir a meta, mas nós já temos, isso é uma conquista nacional, um plano nacional de resíduos sólidos, que é o Planares. O que o Planares prevê? Recuperar 48% dos resíduos em âmbito nacional até 2040. Hoje nós temos 2% de recuperação. Então, sairemos de 2% para 48%. Recuperar 13% da fração orgânica dos resíduos até 2040. Esse indicador hoje é de menos de 1%. Então, vejam a quantidade de trabalho, a demanda que a gente tem para conseguir fazer esse indicador chegar, né, ao seu próximo, pelo menos aos 13%. E 100% dos municípios com alguma estratégia de valorização. Compostagem, gestão anaeróbia, tratamento mecânico-biológico. Então, se espera que todos os municípios tenham alguma estratégia. Quem vai operar essas usinas, né, essas centrais sustentáveis de valorização de resíduos, quem tem mais competência para isso, puxando de novo a sardinha para o nosso lado, são os engenheiros ambientais. Né? Qual é o nosso indicador? Hoje esse indicador é próximo de 0. Então, a gente não chega a 1% dos municípios que tenham essas tecnologias. Quando a gente fala de economia circular, a gente coloca aqui, vejam, falei ali, né, 27% do nosso PIB vem do agro. E para a gente produzir todos esses produtos, esses grãos, as proteínas animais que a gente exporta, a gente depende de fertilizantes químicos. Vejam só em relação aqui a nitrogênio. A gente produz só 26% do nitrogênio que a gente demanda. 76% a gente traz de fora. Em relação ao fósforo, 55% do fósforo é importado, vem de fora. Quando a gente fala de potássio, a situação é ainda mais crítica, ainda mais desafiadora. 94% do potássio que a gente precisa no Brasil para poder alimentar o mundo é importado. E o que a gente faz com esse material? Planta, transforma, vende, as pessoas consomem esses produtos, e esses produtos, 86%, vão parar no aterro sanitário. O que vai para um aterro sanitário? Nitrogênio, fósforo, potássio. Então, veja, a gente importa, usa, a gente ainda está mudando, mas ainda está numa economia linear, só quando a gente encerrar esses aterros, esses lixões, é que a gente vai, de fato, ingressar, mergulhar, né, na economia circular. Esse é um gráfico que eu gosto bastante para explicar a tendência, e nós, enquanto engenheiros ambientais, precisamos ficar muito atentos à tendência, porque aquilo que a gente está estudando hoje talvez tenha uma vida útil de 5, 10 anos, novas tecnologias estão chegando. Né? O que era a realidade quando eu fiz engenharia ambiental, há quase 20 anos atrás, hoje é uma realidade completamente diferente em termos de tecnologia. E aqui a gente consegue ver essa linha marrom, né, a gente consegue ver tendências. A linha mais fina são dados, e a linha mais grossa que é uma estimativa. Então, a gente consegue ver um decréscimo, né, expressivo dos combustíveis sólidos, madeira, carvão, por um crescimento também expressivo ali na linha verde dos combustíveis líquidos. Não porque acabaram os combustíveis sólidos, mas porque a gente começou a ter tecnologia para explorar outros recursos. Então, os líquidos, né, principalmente as hidrelétricas, que teve o seu auge aí na década de 80, Itaipu Binacional, né, a maior geradora de energia elétrica do mundo, foi construída nesse período, assim como tantas outras, mas a gente consegue ver a partir dos anos 2000 um declínio. Né? E em azul, aqui na linha mais baixa, a gente começa a ver um avanço dos gases. De novo, não é porque as fontes hídricas estão acabando, é porque a gente tem hoje tecnologia, conhecimento, know-how, para explorar outras fontes. Então, o futuro energético do mundo será a base de combustíveis gasosos. O metano é o principal deles hoje, a gente já começa a explorar metano, vou falar um pouco mais para frente, mas muitos veículos hoje no Brasil são movidos a biometano. Nós temos aprovado no último ano a Política Nacional, a Lei dos Combustíveis do Futuro. Então,
Hoje a gente vai ter uma mistura de diesel, uma mistura de biodiesel no diesel, de bioetanol na gasolina e de biometano no gás natural, que vai crescer cada vez mais, então vai gerar uma demanda, já tem gerado uma demanda para esses gases, e a gente tem uma parte da frota que já roda biometano e que vai precisar aumentar, multiplicado por 10. Por quê? O Brasil tem um compromisso, as empresas têm um compromisso de reduzir as suas emissões. Uma das formas mais eficientes e práticas de reduzir emissões é trocar o diesel por um combustível sustentável. E aqui a gente começa a ter essa oportunidade, o mundo inteiro está de olho no Brasil, como é que a gente vai fazer isso? O metano não é a reta final, não é o ponto final desses combustíveis gasosos, porque além do metano, e mais eficiente que o metano, é o hidrogênio. Então a gente já começa a ver uma série de iniciativas de aproveitamento de hidrogênio de várias formas, né, várias estratégias tecnológicas, e esse material, essas moléculas, né, a gente consegue ver aqui no gráfico que a partir de 2050 vão dominar o cenário energético. Então, se a gente ficar de olho no que vai acontecer, onde é que eu vou me dedicar, o que eu vou estudar em termos de tendência, os combustíveis gasosos são uma ótima escolha. Quais resíduos a gente consegue usar, então, para produzir metano, para produzir hidrogênio e contribuir para essa transição energética? Os urbanos, os agropecuários, os industriais, os agroindustriais, então, eu digo que se não for pedra, a gente consegue transformar isso em biogás e biometano. Aqui a gente tem um mapa da empresa de pesquisa energética também, onde é que estão as principais usinas de biogás, eu vou detalhar um pouco mais para frente. No meio a gente tem uma planta em escala real, então a gente transforma esses resíduos em moléculas mais leves, que vão ser transformadas então em metano e hidrogênio. Dentro dessas usinas, são 2 reatores circulares, daqui tudo que entra é transformado em energia e biofertilizante, essa energia volta ao setor produtivo e o biofertilizante então é enviado ao setor agrícola. Aqui algumas fotos do que a gente faz em laboratório, então a gente simula condições experimentais, né, em escala de bancada, do que pode acontecer em escala real. Então aqui a gente mistura diversos tipos de resíduos, diversas teorias de umidade, diversas relações de nutrientes, como carbono, nitrogênio, por exemplo, e a gente consegue dar uma resposta ao setor produtivo de forma barata e rápida, qual é o potencial, ou seja, eu tenho tal tipo de resíduo na minha indústria, eu consigo simular isso aqui em laboratório e dizer para a indústria o quanto você vai gerar de gás, o quanto você consegue recuperar depois em termos financeiros, né? Quando eu comecei a engenharia ambiental, havia uma brincadeira, né, de que o engenheiro de produção é o engenheiro que fazia a indústria ganhar dinheiro. E o engenheiro ambiental era o engenheiro que fazia a indústria gastar dinheiro. Então, a gente tinha muito mais vagas, as pessoas iam com muito mais empolgação a chegada do engenheiro de produção do que do engenheiro ambiental. Porque fazia parte da geração que a gente vivia, né? Era uma preocupação. Hoje, a gente, com essas estratégias de economia circular, a gente já consegue usar esses resíduos e abater uma boa parte. Tem indústrias, por exemplo, que têm a sua fatura de energia zerada, a partir dos resíduos que ela mesma gera. Então, a gente saiu de uma geração anterior, de que o engenheiro ambiental é que gastava dinheiro, para uma geração atual, que a engenharia ambiental é capaz de zerar a conta de energia, por exemplo, dessas indústrias. O processo não é fácil, né? Um processo bioquímico complexo, que envolve uma série de micro-organismos, mas a gente consegue fazer com que moléculas complexas e grandes, né? Resíduos de frutas e vegetais, grãos, dejetos animais, os próprios animais mortos, né? São atacados por essas bactérias, e essas bactérias vão transformando esse material em moléculas menores, até que no final a gente tem uma mistura então de CO2 e de CH4, que é o que a gente chama de biogás. O CO2 tem diversas aplicações, mas ainda está iniciando no Brasil, alimentícias, né, uma série de atividades que consomem CO2, e o metano pode ser usado para calor, para energia elétrica, para energia veicular, né, que é o biometano hoje. Aqui na Universidade Federal do Paraná, junto com o grupo de bioprocesso e biotecnologia, o que a gente faz é separar esses micro-organismos e conseguir recuperar esse hidrogênio que está em azul ali, e o efluente é que a gente manda para o processo de digestão anaeróbia. Então, cada molécula de hidrogênio que a gente tira do processo, a gente melhora um pouco a eficiência global, né, dessas atividades. Como é que a gente está em Brasil, né? Esse mercado está crescendo, está estagnado, é promissor? Não é. O Centro de Biogás, localizado lá dentro da Itaipu Nacional em Foz, lança todos os anos um panorama do biogás brasileiro. Então, nós começamos
esse 179 a 2014, com 179 usinas de biogás. Nós chegamos, no ano passado, com mais de 1.600 plantas de biogás espalhadas pelo Brasil. O que mudou de lá para cá? Né? O que fez com que o Brasil saísse de 179 para 1.600? E aqui tem um detalhe interessante, né? As plantas instaladas no último ano tiveram uma capacidade produtiva 2 vezes maior do que as plantas instaladas no ano anterior. Várias coisas aconteceram, né? Conhecimento, tecnologia, políticas públicas, incentivo, mas há uma relação direta aqui com as universidades. Os programas de mestrado, de doutorado, de especialização começaram a se expandir. Antigamente, a gente só tinha conhecimento gringo, que tem outra realidade de produção animal, outra realidade de manejo de seus resíduos urbanos. Então, as universidades têm um papel importantíssimo em desenvolvimento tecnológico, know-how, para fazer isso aqui acontecer. Obviamente, ligado às indústrias, né, ao setor produtivo também. Esse gás, de onde ele vem? Né? 63% vem dos resíduos de esgoto, 99% disso resíduos. O Brasil tem os maiores aterros sanitários do mundo, né? Muito em função da nossa realidade. Então, nós temos as maiores usinas de de energia elétrica, bioeletricidade, a partir de resíduos sólidos do mundo, também aqui no Brasil. A indústria, 20%, e o setor agropecuário, 17%. Onde é que o Brasil consome essa energia? 4% vai para a energia térmica, que era a forma mais rudimentar, inicial. Você queima esse gás, ele vai produzir calor e você consegue usar isso aí. Depois a gente passou para a energia elétrica, 59%. Essa energia vai para um grupo motogerador, é transformada em eletricidade, e a usina, então, começa a usar essa energia e abater da sua conta. E, mais recentemente, a gente chegou no biometano. O biometano é uma molécula bastante similar ao gás natural, veicular, então tem uma relação quase que de 1 para 1. Então, a gente já tem 37% do gás hoje sendo aproveitado como biometano. É um sistema mais complexo, a gente precisa dos nossos colegas engenheiros químicos para conseguir fazer tudo isso acontecer. A engenharia ambiental nunca trabalha sozinha, né? Então, isso aqui é uma tecnologia que precisa de civil, precisa de biólogo, precisa de engenheiro químico, mas a tendência é que esses 37% cresça a cada ano. Hoje em dia, já não é mais tão viável implantar uma usina para aproveitamento hidrelétrico, de energia elétrica, desculpa, porque 1 kW de energia elétrica custa 0,25 centavos. 1 metro cúbico de biometano custa 4,50. Então, quando você coloca esse material em detrimento ao diesel, você consegue ter uma eficiência e um indicador de retorno de viabilidade econômica muito maior. Então, no passado, as usinas, né, os produtores não queriam implantar suas usinas, porque não acreditavam na tecnologia. Hoje, o crescimento é exponencial, todo mundo quer implantar a sua usina de biogás para poder ter a sua fatura de energia ou a sua frota movida a um combustível sustentável a zero custo para a indústria. Né? Onde é que essas plantas estão instaladas? Não só no Paraná. Então, hoje, as usinas estão em 611 municípios, 24 estados, concentradas na região oeste aqui do Paraná e Santa Catarina, muito por conta da produção animal. Mas a gente tem também grandes usinas no estado de São Paulo, em função dos aterros sanitários, e em Minas Gerais, em função também da produção agropecuária que tem lá. Com o conhecimento, com o avanço da tecnologia, essa tecnologia começou bastante ligada aos dejetos animais. Então, hoje a gente já tem aproveitamento de bagaço, resíduo de açaí, resíduo de peixe. Então, a gente tem visto essa tecnologia crescer e se expandir pelo país inteiro. Então, pensando aqui onde atuar, né, onde é que eu vou buscar cenários de atuação, oportunidades de trabalho, aqui a gente tem um mapa de calor que explica onde é que estão as maiores demandas. Aqui a gente tem, já quase encaminhando para o final, um exemplo real para mostrar para vocês. Essa é uma planta que fica aqui na cidade de Ponta Grossa, que trata resíduos sólidos urbanos. Eles recebem aí 10 toneladas dia e produzem 800 a 1.000 metros cúbicos dia de biogás. Esse biogás tem mais ou menos 60% de metano. Essa usina gera energia elétrica, então eles produzem 1,1 megawatt-hora de energia por dia. 20% é usado na planta, então são esses reatores em azul, eles são aquecidos a 37 graus para otimizar a atividade biológica das bactérias. Aqui uma foto da turma ali de mestrado que a gente visitou, e é muito interessante o que eles fazem com a energia elétrica. Os caminhões que fazem a coleta são movidos a energia elétrica, né? Então eles não têm gasto para coleta de resíduos, e toda a energia gerada, ela abate a conta, a fatura da prefeitura,
das escolas e da UPA da cidade. Então, todos esses prédios públicos têm a sua energia elétrica zerada a partir da energia gerada, então, pelos resíduos sólidos. Então, quando a gente falava lá de bioeletricidade, bioeconomia, economia circular, nada mais é do que isso aqui. Esses resíduos que iriam parar em aterro sanitário, ou quem sabe lixão, boa parte ainda da realidade brasileira, hoje vira biofertilizante e energia e abate diretamente a conta, né, a fatura de energia dos prédios públicos, e isso retorna em saúde, segurança, educação, né, investimentos que podem ir para usos mais nobres. Aqui é um exemplo de como é que onde é que a gente chegou com essa brincadeira toda. Eu comecei, só um minutinho, gente. Eu comecei a trabalhar com isso em 2009, traduzindo, eu me formei em Curitiba, fui para o interior, eu não sabia o que era nada, em termos de agropecuária, em termos do agro, né? Não era o foco do curso, por conta de estar numa cidade muito urbanizada, e fui descobrindo, fui buscando, fui mestrado, doutorado, especialização, curso aqui, conversa ali. A gente não tinha quase nada de informação na época, então, dentro desses 15, né, um pouco mais aí, anos, trabalhando com isso, dentro da universidade a gente conseguiu publicar já mais de 100 artigos científicos relacionados a esse tema e orientar 75 alunos, então tem 75 pessoas do grupo formadas trabalhando aí no mercado, e a gente chegou num dos pontos mais altos, principalmente para a carreira, né, pessoal aí, recebendo o prêmio de melhor jovem cientista inovador dos BRICS, na cúpula dos BRICS que aconteceu na Rússia no ano passado, em Sochi. Então, aqui tem a foto, a vice-presidente da Rússia, ministro de Ciência e Tecnologia, por sorte o vice-presidente, né, e não o presidente, ministro de Ciência e Tecnologia, ministro da Educação. Então, levando esse conhecimento gerado no Brasil, e aí uma competição muito acirrada com chineses, indianos, né, que essa história toda começou nesses países. Então, isso mostra a força que a gente tem no Brasil, a competitividade brasileira frente a esses países, né? Foram a primeira vez que os BRICS reuniram os 10 países, então os BRICS+, foram 50 competidores. Essa é a 7ª versão do prêmio, é a 5ª vez que o Brasil fica em pódio, então isso mostra de novo a nossa força, e é a primeira vez que fica em primeiro lugar. Então, o prêmio veio para o Brasil, veio para o Paraná e veio para a engenharia ambiental, né? É a primeira vez que o engenheiro ambiental aí recebe o prêmio. Esse evento acontece todos os anos. Esse ano, a cúpula dos BRICS é no Brasil, então deve acontecer a 8ª edição do prêmio. Se vocês tiverem interesse, depois posso divulgar. É muito importante que a gente mantenha o Brasil nessa vanguarda e que a gente possa continuar conquistando o pódio aí. Mas a gente não faz nada disso sozinho, então aqui, de fato, para encerrar a minha fala, coloquei a foto de alguns colegas que eu conheço, e que atuam na engenharia ambiental, né? Na minha época de graduação a gente não tinha isso, né? Onde é que estão os engenheiros ambientais? Então trouxe aqui as fotos de alguns colegas. Rafael Gonzalez é o diretor-presidente de todos os engenheiros ambientais, diretor-presidente do CBiogás, Felipe Marques, diretor de estratégia de mercado, Aline Scarpeta, diretora de engenharia e inovação do CBiogás, Dayana Martinez, gerente de engenharia, Franciele, gerente de laboratório, a Alessandra, nossa egressa da UTFPR, especialista em energias renováveis do centro, Leonardo, especialista sênior em energia, Luiz Tiago Lúcio, também engenheiro ambiental lá da região de Foz, criou uma empresa de construção de biodigestores e hoje já consegue implantar diversos, tem mais dezenas aí de biodigestores instalados no Brasil. Rafael Niklevix, coordenador de obras da Master, Ricardo Miller, fundador da Doutor Biogás, que leva conhecimento aí de mestrado, de doutorado científico de forma mais simples, né, para que a comunidade possa entender. Leidiane, fundadora da Amplum, Vanice, diretora da Amplum, Felipe Damasceno, professor na UEM, Tiago Castro, professor na UTF Campo Mourão, Marina, diretora do Campus Dois Vizinhos, da UTFPR, Marcelo Bortoli, pesquisador da UTFPR, Deise, também da Amplum, Karina Navarro, nossa egressa, hoje é analista de política de mercado na Associação Mundial de Biogás, mora na Europa, mas atua aqui, Larissa, doutoranda em gestão anaeróbia, e Rodrigo Baduco, diretor de engenharia e novos negócios da Enermac. Eu poderia colocar mais umas 3, 4 páginas dessa, de colegas, referência, engenheiros ambientais, ocupando aí o espaço. Eu não digo nem só ocupando, mas dominando o espaço. Várias dessas empresas são dominadas aí nos seus cargos de destaque pelos engenheiros
ambientais. Como eu disse, tudo isso que a gente conquistou foi um trabalho em grupo, né? A engenharia ambiental é um curso, é uma carreira nova, né? Como foi comentado, não tão nova assim, mas estamos ficando velhos, né? Mas, comparado à agronomia, comparado à engenharia civil, a gente nasceu ontem, né? E isso faz da gente uma categoria, uma comunidade, eu acho que mais unida, né? Somos pequenos, precisamos de apoio, precisamos de incentivo, mas isso faz com que a gente consiga se unir mais, e a PEA tem um papel importantíssimo nisso. A PEA, quando eu fazia ali os primeiros anos da engenharia, era um projeto, né, um papel, e hoje tem uma função belíssima aí, que é receber, principalmente, dar uma orientação, né, fazer com que esses engenheiros ambientais, sanitaristas que se formam, conheçam um grupo de engenheiros ambientais sanitaristas atuando no mercado, né? Então, de vez em quando, jogamos até um beach tênis aqui em Curitiba, junto com o pessoal, para integrar. Então, eu fico muito orgulhoso, eu acho muito bonito ver a evolução da carreira como um todo, e aí tem alguns dos colegas engenheiros ambientais que também contribuem para esse avanço. Eu lidero um grupo de pesquisa na universidade, grupo de pesquisa em valorização de resíduos e economia circular. Deixo aqui os contatos do LinkedIn, às vezes a gente posta projetos, oportunidades, atualizações, né, lá, e também um currículo, um link para o Lattes. Aqui na universidade eu fico no departamento de bioprocessos e biotecnologia, no programa de pós-graduação, então sob orientação, supervisão da professora Adriane. Então, se vocês quiserem conversar, trocar uma ideia, tomar um café, podem passar por lá. E assim encerro, agradeço de novo a participação, espero ter mostrado um pouquinho aí do que a engenharia ambiental pode fazer e pode transformar o mundo na área de bioenergia. Obrigado. Muito obrigado, Thiago. É uma honra rever, né, os colegas aí de faculdade. O Thiago foi meu veterano lá na PUC. Então, na época a gente não imaginava, né, chegar onde a gente pode chegar. E acho que o Thiago é um exemplo justamente disso, do que a gente fala hoje da profissão. É uma profissão que lá atrás a gente falava que era do futuro. Hoje a gente já pode se dar o luxo de dizer que é a profissão do presente. E com vários exemplos agora de profissionais, né, muito legal. Falei para o Thiago, até comentei, que foi legal ele ter trazido toda aquela equipe, porque não é uma pessoa só, né, que chegou até lá, enfim, não é um caso único. Então, é essa vontade que a gente tem de sempre trazer os nossos, né, para perto, e é muito legal ver o reconhecimento daqueles que a gente conhece, que a gente convive, enfim. Gostaria de agradecer a presença de todos que estiveram aqui hoje. Antes da gente encerrar, eu gostaria de trazer a programação do evento, que vai durar amanhã e sábado. Então, foi um pedido, né, dos profissionais que a gente pudesse abrir esse evento no sábado para que o pessoal pudesse participar ativamente, fazer minicurso, se dedicar, né, ao aprendizado. Então, no dia de amanhã, já está passando por aqui, teremos 4 mesas redondas. Primeira mesa redonda sobre saneamento básico vamos ter a presença do Gerardi, que é da Secretaria Municipal do Meio Ambiente aqui de Curitiba. Ele é responsável pela atualização do Plano Municipal de Saneamento, que está fresquinho, está saindo agora. A Priscila, ela é presidente da EGEA Paraná. A EGEA foi a maior empresa privada de saneamento do Brasil, e eles assumiram agora um contrato de concessão aqui no Paraná para fazer a gestão do esgotamento sanitário em uma região aqui no Paraná. Então, ela vai trazer um pouco sobre esse case. E a Selma Cubas, que é presidente da ABS, Associação Brasileira de Engenharia Sanitária, grande parceira nossa, grande parceira da APEA e das outras entidades aí no Brasil. Ela vai trazer um panorama geral sobre o saneamento no Brasil. Esse eu falei um pouco mais porque é a que eu vou mediar, tá, pessoal? As outras eu não vou saber muito bem. A Joyce me apresentou o currículo do Roberto e foram 3 páginas ali do currículo, então não vou me atrever a falar sobre o currículo dele. A segunda mesa redonda do dia vai ser mediada pela professora Joyce, que tem desenvolvido aí diversas pesquisas em mobilidade urbana.
Vamos ter a presença do Jorge, da Rafaela Almeida e do Roberto Gregório. No período da tarde, teremos... Pessoal, pode passar ali? Eu acho que eu estou com o passador. Nós teremos uma mesa redonda de licenciamento ambiental, vai ser mediado pela Tatiana, que está aqui, presidente da Federação Nacional, atua com licenciamento lá no Ceará, principalmente, e veio trazer as suas contribuições. Teremos a presença da Tayoná, que hoje também conheci ela através da PEAN, hoje ela é secretária municipal do meio ambiente aqui no município de Quatro Barras. Faltou os demais aqui, peço perdão, mas além da Tayoná, teremos a presença da diretora de licenciamento e outorga do IAT, a Ivonete, e teremos a presença aí do Clésio, gerente regional do IMA, Instituto de Meio Ambiente de Santa Catarina, da Regional Caçador. Então a gente vai trazer um panorama sobre a atuação de cada um dos órgãos e provocar, quem sabe, um debate sobre a nova lei de licenciamento federal. Acho que vai ter uma participação interessante aí do público. E para fechar, teremos uma quarta mesa redonda sobre energia, meio ambiente, que vai ser mediado pela Annelise, que está lá atrás, diretora aí da PEAN. E vamos ter a presença do Reginaldo, da Fernanda que é da Copel, estudou com a gente também, lá na PUC, não sei se o Thiago lembra. O Ricardo e o Diego. Então, vamos abordar um pouquinho mais, aprofundar um pouco mais o tema que o Thiago começou a debater hoje, que é energias renováveis, enfim, o debate do nosso futuro. Antes de encerrar, gostaria de agradecer também, a gente fala muito de sustentabilidade também é inclusão. Então, a gente teve a oportunidade de colocar no nosso evento a tradução aí por Libras. Então, o evento está sendo gravado, vai ser disponibilizado depois nos nossos canais, e a gente tem a oportunidade de ter essa forma de trazer uma inclusão a mais para os nossos eventos. Agradeço a todos mais uma vez, desejo uma excelente noite para todos e até amanhã cedo.